Olá, telespectadores, o nosso programa O Homem Universal. E muitos telespectadores estão assim interessadíssimos, Dr. Kepp, quando eles escutam o senhor falando sobre a importância da realização do bem para a pessoa ter saúde na vida. E eles ficam pensando, mas o que é isso? Muitas vezes eles perguntam, o que é isso? Não dá para entender muito bem, parece que é um pouco uma mistura de ciência, um pouco de religião. Afinal, não deu para definir o que ele faz. E eu acho que uma das coisas mais difíceis de se conseguir fazer, Dr. Kepp, é definir o que é trilogia analítica, o que é a sua ciência. Porque, na verdade, o senhor fez ou verificou uma unificação que existe entre as disciplinas do conhecimento humano. Então, acho que ninguém melhor do que o senhor para tentar introduzir um pouco essa explicação para os nossos telespectadores. O que o senhor faz? O senhor é cientista, o senhor faz um pouco de religião, o senhor faz filosofia, o senhor faz ciências sociais, estuda a sociedade, ao mesmo tempo o senhor coloca em... Você sabe, Cláudia, que nem eu próprio sei direito o que eu faço. Aquele Kaiserling, ele esteve no Brasil, né? É considerado o maior filósofo da Alemanha, mora na Áustria. Tem uma casa de campo lá em Innsbruck. E ele, na opinião dele, ele acha que meu trabalho não é bem assim um novo trabalho de psicoterapia, no sentido de uma escola, mas o nosso trabalho, o meu trabalho, é um trabalho de praticamente redescoberta do homem como ele é. Porque você falou bem, né? Questão de religiosidade, de revelação, de filosofia e de ciência. Eu posso dizer o seguinte, que vamos agora mexer com os cientistas, né? Eles falam muito da questão, por exemplo, da filosofia, que é uma questão assim muito rígida, e também falam muito daquelas barbaridades da Idade Média, né? Quando o pessoal religioso, a Inquisição, punha gente pregada nas cruzes, na fogueira, até uma santa lá queimaram, né? Joana d'Arc. Bom, o ser humano, ele queima mesmo, ataca as pessoas boas, os gênios, o Galileu, porque foi atacado. É raro um indivíduo que tenha uma capacidade muito grande e que fale alguma coisa diferente e que seja assim aceito. Às vezes ele passa a vida toda sem nenhuma consideração, sem nenhuma aceitação. E o que eu quero falar é isso, que o meu trabalho não é um trabalho assim de realizar uma nova escola. Eu procurei saber como é realmente o ser humano. E o ser humano não é ciência só, não é experimentação. Aliás, a experimentação, nós temos comentado aqui, que muitos cientistas quiseram fazer a filosofia da ciência. Não existe filosofia da ciência. O que existe é uma experimentação da filosofia e até mesmo da revelação, dos dados da revelação. O que existe são três vertentes, né? Eu me lembro que o Paulo Gaudensi falava que ele usava duas vertentes e eu três. E essas vertentes eu atribuo, por exemplo, à estrutura do ser humano. O ser humano é experimentação, né? Ele sempre tenta trabalhar com o que existe. Como, por exemplo, os Estados Unidos, eles tentaram pegar a civilização europeia e pôr na prática, e até melhorar essa civilização, como os antigos romanos fizeram, pegaram a civilização grega e tentaram pôr na prática. Então, essas três vertentes que eu falo são os três aspectos que todo ser humano tem. Todo ser humano dá uma importância enorme à revelação, a ponto de cientistas como Newton, né? Além de Galileu e mesmo aqueles que se dizem ateus, o Charles Darwin, o Freud, o Karl Marx,
eles passam a vida toda tentando ver questões da revelação. Então, a questão da revelação praticamente é fundamental. Depois vem a questão da filosofia de vida, ou a filosofia que cada pessoa tem. E depois vem a questão da estética da beleza. São as três vertentes que o ser humano tem. E a questão da ciência, a ciência é só pôr em execução esses três elementos que o indivíduo tem dentro dele. Eu gostaria de mostrar o seguinte, que nas academias, né, nas universidades, desde a Grécia Antiga, dão um valor enorme ao conhecimento. Eu queria aí, coloca esse primeiro cartaz aí, os senhores notem aí, que pela inversão social, a inversão é algo que eu descobri e que alguns físicos acham que é uma descoberta muito importante, porque essa descoberta vai desinverter principalmente a física, que está ao contrário. Mas eu acho que não só a física que coloca a matéria como base de tudo, mas também e principalmente a psicopatologia, que consegue colocar o sentido, os instintos como base, e eles não são. Como, por exemplo, eu tenho falado aqui, né, que a questão do indivíduo ser infantil não é que ele se conserva infantil, é que ele adulto como ele quer voltar à infância. Então é uma atitude, assim, até trágico-cômica, é uma tragédia e uma comicidade. O indivíduo tem 40, 50 anos, então ele quer parecer uma criancinha, e se alimenta demais, bebe demais e fala demais e não assume nenhuma responsabilidade. Então, eu quero dizer isso, que a humanidade vive assim, sem maturidade, ninguém quer assumir nada, deixa para o pessoal do poder lá resolver tudo, e a gente sabe, né, que o pessoal do poder, principalmente nos países do primeiro mundo, é muito mais doente do que o próprio povo. Então, voltando ao esquema, vejam lá, que o conhecimento é atribuído a 80% nas escolas, nas universidades, na vida, como a fonte de tudo. Então, eu escrevi lá 80%, depois eu pus o sentimento, né, o amor, 15%, e a ação boa lá, 5%. Então, eu pus assim, o planeta que não deu certo, que o conhecimento sem o bem é ignorância. Então, o motivo porque os acadêmicos não estão mais engajados na realidade, porque os senhores notem, eu gostaria dos acadêmicos ouvirem o que eu vou falar. Os acadêmicos, eles se fecham em castelos de marfim, assim, fora do mundo, e com um linguajar específico, porque eles não conseguem mais ter contato muito grande com a realidade. Não é, Cláudio? O acadêmico está muito fora da realidade. Então, é por isso que nos programas de televisão, quando um acadêmico fala, poucas pessoas entendem, porque ele está num mundo assim meio fora. E o pior é que a ciência, como está invertida, ela pode destruir o mundo. Então, eu coloquei aí o planeta que não deu certo. Agora eu quero colocar o planeta que deu certo, ou que daria certo, se fosse usado. Então, o segundo esquema aí mostra a conduta humana desinvertida. Veja aí, eu coloquei lá embaixo 50% da realização do bem. Então, tudo se baseia na questão de realizar o bem. Tudo se baseia no ato bom, na atitude do indivíduo que quer realizar alguma coisa. Porque, pelo estudo da física atômica, o centro do átomo é luz, é movimento. Então, o indivíduo não é assim uma entidade completa, não é um ser como Deus, substancial. O ser humano, vamos dizer, é uma energética, é algo energético. Tanto assim, se Deus parasse de alimentar o ser humano e de dar vida, ele desapareceria.
quando há uma explosão atômica, como houve em Hiroshima, lá em Nagasaki, no Japão, muitos daqueles habitantes que estavam lá assim, desapareceram no ar com a explosão atômica. Quer dizer, eles desapareceram porque foram desintegrados, né? Houve uma desintegração dos átomos. Então, o ser humano é formado por átomos, depois por células, órgãos, tudo, que forma, então, até um corpo, né? E principalmente a energética interna. Então, isso quer dizer, essa questão que eu abordo, que o ser humano, na base, é ação. Então, voltando ao esquema, notem aí, da ação vem o afeto. A ação é 50% da vida, tem que ser. Depois o afeto é 30%, e depois o entendimento, é o conhecimento. O conhecimento é 20%. Então, notem que eu mostro tudo ao contrário, né? Agora, conversando com o cliente, ele falou, eu gostei daquele seu programa de televisão, quando o senhor falou que aliás, é um programa sobre Stop a Destruição do Mundo. Quando eu falei que o ser humano não era 80% de líquido, de elementos líquidos, porque se fosse assim, ele não pararia de pé, né? Quer dizer, o elemento líquido no corpo é no máximo 20% ou 22%. É como a Terra, então olham a Terra e veem, puxa, a Terra é banhada por mares. Esses mares que a Terra tem, os oceanos, pelo tamanho da Terra, são poços de água. Quanto que tem água na Terra? Não tem nem 10%, talvez, porque dentro é o magma de fogo, né? Depois tem toda a parte de minerais e de terra. Então, o ser humano também é assim. Primeiro os ossos, os músculos, tudo. Então, eu quero dizer a questão da ciência como é. E o mesmo cliente estava conversando comigo na saída, dizendo que, de fato, a questão mais problemática do mundo atual é a questão da falta de água, e não do excesso de água. Porque as geleiras, né, estão perdendo 20 metros por ano. Cada ano perde, até mais. E o que está acontecendo é isso, não tendo água nas montanhas, os rios vão secando. Todos os rios são formados por água. Então, se acabarem as geleiras, ou então essas neves eternas, como falam, o mundo não vai ter mais água potável, toda a água potável vem daí. Então, o problema do mundo não é o excesso e inundação demais. O problema do mundo é que está secando tudo através da poluição. Então, eu falo isso como cientista, a gente se diverte, fala, stop a destruição, fala. Se vocês quiserem ouvir, para a destruição. Se vocês não quiserem ouvir, vai ter tudo destruído, é claro, né? Então, retornamos dentro de instantes para darmos continuidade ao programa de hoje. Até já. O senhor estava dizendo, Dr. Kepp, que a água do mundo está se evaporando e a água já é um problema número 1 para a humanidade. Então, quando se fala em extinção de espécies, extinção dos peixes, o problema da camada de ozônio, tudo isso é muito preocupante. Mas, como o senhor bem lembrou, o ser humano não pode viver, absolutamente sobreviver mais do que 1, 2 dias, sei lá, acho que nem mais do que 1 dia, né? Sem ingerir água, sob pena de... Não pode viver meia hora sem ar também. Sem oxigênio. Agora, Dr. Kepp, o senhor também fez referência aí a essa atitude de alienação que o ser humano adota. Ele é responsável pelo planeta, cada um de nós é responsável pelo nosso planeta, mas nós, ou muitas pessoas, a maioria das pessoas quer sempre imaginar que ele é como uma criancinha e que tem alguém cuidando dele por ele. Quer dizer, tem alguém que deveria estar cuidando dos mares, da despoluição dos rios,
de parar a emissão de gás carbônico, que os governantes estão, então, na direção do planeta, né? E que isso não é problema do povo. E, no entanto, a gente nota que são justamente os poderes que estão destruindo gradativa e inexoravelmente a vida para a humanidade aqui. E desde 1992, quando eu fundei a Associação Stop a Destruição do Mundo, em Paris, eu acredito que muitas pessoas já tiveram conhecimento dessa ligação entre a psicopatologia e a destruição do mundo. Quer dizer, o ser humano que está destruindo o mundo por causa de problemas psicológicos, psicossociais, e se isso não for bem conscientizado, não vai haver uma parada na destruição do mundo. Agora, cada um de nós, cada um dos senhores é responsável por isso. E mesmo que negue, mesmo que não queira assumir essa responsabilidade, todos nós somos responsáveis. E cada um de nós que não faz nada para impedir a destruição do nosso planeta, está contribuindo para ela, para essa destruição. Não, está falando agora dos cientistas, né? Eu pus aí uma sentença que diz que o ser humano, principalmente os mais doentes, que toda a humanidade é doente, nós vivemos, olha, num planeta de doentes mentais. Viu? Isso eu falo aqui, a pior coisa que o indivíduo pode falar para uma pessoa, e mesmo que seja um cliente que venha fazer tratamento, é que ele é doente, principalmente que ele é doente mental. Se a pessoa não percebe que é doente grave, ou então mediano, então um pouco doente, então ele não tem possibilidade de melhorar. Então eu escrevi aí que o ser humano, principalmente os doentes, né, preferem ter avós macacos ou amebas do que prefere ter como pai Deus. Veja que inversão que a humanidade faz. E eu gostaria de pôr também aí a inversão de valores, que é o cartaz seguinte aí, o que ele fala. Então, nesse cartaz aí, inversão dos valores, veja que eu coloquei aí, que a humanidade quer ver tudo no elemento exterior. Eu estava agora atendendo vários clientes que o casamento não deu certo. E todos os casos de casamento que não deram certo, de problemas na família, ou então na sociedade mesmo, no trabalho, é devido a essa ideia do indivíduo colocar, da pessoa colocar tudo no elemento exterior. Veja no esquema que eu fiz aí, veja lá, inversão de valores, né? Eu pus lá embaixo a vida mecanizada, a vida instintiva 10%. Depois a vida sensorial eu pus 80%, veja lá. O importante que o ser humano, a importância que o ser humano dá é para o sexo, poder e alimentação. Como criancinhas, né? Que estão aí nos restaurantes, pulando alegres, e o poder lá todo alegre, que está fazendo judiação com o povo. Olha, gente, eu não digo o poder brasileiro, porque é pequeno, o poder internacional aí. Então, a questão de sexo, né? Então, o que mostra esse cartaz? Que o indivíduo coloca na vida sensorial a razão da existência. E veja, lá em cima, a vida psicológica. A psique, em grego, quer dizer vida espiritual. Espírito, psique é espírito. Então, quando falam vida psicológica, da psique, quer dizer mais vida espiritual, é 10%. Então, o que o indivíduo faz é viver essa inversão de valores. Aí, voltando no esquema, a vida sensorial, a maior parte. Então, quais seriam os verdadeiros valores? Então, vamos colocar o outro esquema para mostrar como o ser humano devia viver. Aí, valores eternos, né? A vida psicológica, 90%. Esse círculo aí devia ser bem maior. Então, a vida espiritual é uma vida integral. E lá embaixo, aí, a vida sensorial, 8% só devia ser. E a vida instintiva, animal, 2%. Então, a vida humana deveria ser aí, como está nesse esquema. De maneira que... Porque
aqui, Dr. Kepp, quando o senhor fala em vida psicológica, espiritual e não vida sensorial, eu acho que a pessoa tem uma certa dificuldade de fazer a relação entre essa vida psicológica e espiritual e a conduta no bem, como o senhor diz, né? A conduta boa é basicamente a nossa espiritualidade. É a conduta afetiva, né? Ter afeto, gostar da humanidade, fazer o bem para o próximo. É a conduta estética, né? Da beleza. Imagina um mundo sem estética. Se o mundo só tivesse bruxas e indivíduos horríveis aí, feiticeiros, que coisa horrível seria a humanidade, né? E em terceiro lugar seria também uma conduta da verdade, né? Do conhecimento. Isso é a vida psicológica. Então vamos ver agora a primeira pergunta, dessa semana, né? Oi, meu nome é Karime Lobo, eu tenho 16 anos, eu sou modelo e estudo aqui na Milênio. Você acredita, então, que, por exemplo, a pessoa fazer o mal, assim, fazer coisas ruins, pode gerar doença? Com certeza, porque não só uma doença, mas um mal para a pessoa mesmo. Meu primo, ele tem minha idade, a gente era junto, sabe? Vivia um na casa do outro. Agora ele começou a sair à noite, essas coisas de jovens, começou a mexer com drogas, com armas, essas coisas, e hoje está preso. E tem minha idade, 16 anos. Isso, tipo, acabou com a vida dele, né, completamente. O corpo em si, ele é mais um substrato desse relacionamento, tanto com o outro como comigo mesmo, do que um depositário de doença, onde vai originar as doenças. Portanto, eu acredito sim que se esse relacionamento for mal, tanto com o outro como comigo mesmo, ele vai gerar doença. Eu sei que quando eu estou com algum problema assim mais sério, mais grave, com sentimentos negativos, me ataca o fígado. Então eu já procuro sair fora disso. E também por observação, desde criança que eu venho percebendo esse tipo de problema. Eu era amiga de umas moças que moravam no interior. Eu observava a mãe dessas meninas que vivia andando o tempo todo e falando mal dos filhos, que esse não faz isso, que aquele não faz aquilo. E ficava andando. Até que um dia ela começou a falar, eu tenho uma lentilha aqui embaixo do meu braço, eu tenho uma lentilha. E foi descoberto que ela estava com câncer no seio. Então era uma pessoa muito amargurada, que ela ficava o tempo todo vendo as coisas erradas, as coisas ruins na vida dela. Eu sou Gerson Marques, sou ator do SBT, do Sistema de Televisão Brasileira, né? E sou aluno aqui da Millennium também, faço um curso de teatro em inglês aqui dentro da Millennium, além do curso normal de conversação em inglês aqui. Eu acredito que sim, porque eu acredito, aliás, numa coisa que acredito que seja uma lei da vida, né? Que aqui o que a gente faz aqui, a gente recebe, isso em todos os sentidos. Então, se você tem um mal dentro da tua essência, se você pratica situações em que você causa um mal, com certeza isso tem um retorno para a sua vida. E um dos retornos que a gente está aí, sabe, de antemão, que a medicina mostra todos os dias aí, em matérias, em reportagens, em jornais, enfim, é de pessoas que no fundo não tem sintoma, não consegue se explicar às vezes a origem de uma doença que a pessoa tem, e quando se consegue essa explicação, a maioria dos fatos levam a problemas originados por um estresse. Geralmente as pessoas, muitas pessoas pensam que existem duas forças no mundo, as forças do bem e as forças do mal. Mas o filósofo grego Tassiano descobriu que não é bem assim. Ele descobriu que na natureza existe o bem e o mal seria a negação ao bem. A natureza humana é feita de bem, basicamente. E muitas vezes nós rejeitamos esse bem. Então, essa rejeição, esse mal, não faz parte da realidade, é uma ausência da nossa natureza.
Então, Dr. Kepp, nesse livro Metafísica Trilógica, Libertação do Ser, eu me lembro quando o senhor desenvolveu essa tese lá na França, o senhor estudava essa questão da libertação do ser, e aqui o senhor já faz o estudo da metafísica, desinvertendo a metafísica, não é? Então o senhor diz o seguinte, que para o ser se libertar, ele só pode se libertar através da realização do bem, ou seja, da conduta boa, bela, verdadeira, que o senhor chama de ato puro, né? Nesse livro. Então, quando uma pessoa ouve a libertação do ser, ela pensa, mas libertar o ser é extravasar, dar assim total liberdade à expressão de todos os meus desejos, minhas vontades, minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, é ser em liberdade. No entanto, o que o senhor coloca aqui nesse livro é que se a pessoa não age estritamente no bem, ela não está libertando o ser. E, inclusive, essa ideia de conduta no bem dá uma ideia até de se limitar, limitar o ser, prender o ser. E isso é uma coisa, um paradoxo muito interessante, já que a nossa cabeça é invertida. Então, para a gente libertar o ser, a gente tem que se reprimir numa porção de coisas. Nas loucuras, nas raivas, nos desejos invertidos, no sensorialismo. Por exemplo, se eu for libertar meu ser, eu vou, então, trabalhar só quando eu quiser, por exemplo. Não vou levantar de manhã cedo, eu não vou ter mais disciplina. Entende, Dr. Kepp, esse drama do ser humano? Então, aí dá ideia, né, Cláudia? O bem dá a ideia de restrição, não dá? Dá. Mas essa ideia de restrição é uma ideia assim que precisa ser contada na vida do ser humano, porque o ser humano tem que restringir, vamos dizer, aquilo que ele acha que é livre para ele como mal. O ser humano, você não se lembra que uma vez eu perguntei a um monge dominicano se o ser humano era livre para o mal, como, por exemplo, Kant, Immanuel Kant, né, pensador alemão, falou que o ser humano queria ser livre para fazer o mal. Então eu falei, mas então, o ser humano é livre para fazer o mal? Ele falou, bom, ele é livre, sim, ele pode fazer o mal. Eu falei, mas se ele faz o mal, ele não cria problemas? Por exemplo, a questão das doenças mesmo. Se o indivíduo faz o mal, ele pratica o mal, como a raiva, a ira, a inveja, o ressentimento, o ódio, o rancor, é o mal, ele está se prejudicando. Então ele não tem liberdade para fazer o mal, que a única liberdade é fazer o bem. Por exemplo, ele não pode, na rua, mesmo que muitas pessoas façam isso, pegar uma arma, matar outro, raptar e roubar. Isso ele não pode fazer, porque é um mal que principalmente destrói a ele mesmo. O indivíduo que rouba está fazendo mal mais para si do que para o outro. Assim, o indivíduo que tem raiva, ira, ódio, tudo isso, também está fazendo mal mais para si, porque acaba morrendo. Ou a polícia pega, ou o outro se defende e é mais esperto do que ele, ou ele, principalmente, cria um problema interno que destrói a própria vida. Para não falar, né, na questão eterna lá do outro mundo, que todos nós estamos indo mais depressa ou mais devagar, mas não há breque. Vocês aí que nos ouvem não vão escapar, né, Certamente. Desse entrave que tem na vida, que de repente está aqui, bom, passa para o outro lado. E pode ser, por exemplo, hoje à tarde, hoje à noite, não é assim tão garantido. Então vamos ver agora a segunda pergunta, né, Cláudia? Agora, por exemplo, uma pessoa começar a fazer o que é bom, assim, você acha que isso traz saúde para a pessoa? Com certeza, porque a pessoa fica muito mais feliz. Uma amiga minha que ela é super feliz, porque ela fala com todo mundo, ela é super feliz, fala com todo mundo, oi, tudo bem? Mesmo quem ela não conhece, ela tenta criar mais amizades. A prática do mal vai gerar o mal e, consequentemente, doença.
Então, se eu tiver uma ação boa, não é? Tanto com o outro como comigo mesmo, naturalmente também essa resposta vai ser boa, não é? Então, nesse sentido, vai gerar saúde. Pessoa que faz boas ações, que se sente bem, que está de acordo com sua filosofia de vida, é uma pessoa mais alegre, uma pessoa que tem mais segurança naquilo que faz. Ela também atravessa os problemas com mais tranquilidade, com mais espontaneidade, não leva tanto a ferro e a fogo, não se machuca tanto. E eu acho que claro que é um pouco difícil, a gente no caminho encontra muita negatividade, né? E é duro trabalhar com isso, é duro sobrepor essas coisas, mas se você tem uma convicção, se você enxerga o problema e pode ajudar, deve ajudar, eu acho. Eu acredito que sim, né? Como eu disse, eu acho que aquilo que a gente faz, a gente realmente recebe, né? E a gente vê, na realidade, independente da religião que a pessoa tenha, todas elas têm uma coisa em comum. Elas falam da prática do bem e da caridade. E eu acho que se você tem isso na tua intenção, no dia a dia, seja como você puder colocar isso em andamento, o retorno disso para você, com certeza, são coisas boas. As coisas fundamentais da vida não são relativas. Por exemplo, comida estragada não é boa para mim, não é boa para você, né? A água estragada não é boa para ninguém. Então a natureza humana, ela é feita do bem, da verdade, da beleza. E isso já Sócrates, Platão, já todos falavam que a verdade está no interior do ser humano. Então, se o ser humano não bloqueia esse bem, age de acordo com o bem, toda a essência, todas as qualidades dele vão ser manifestadas, inclusive a saúde. Então, eu gostaria de agora conversar um pouco com as duas suecas que nós temos aqui, para ver a ideia, né, das suecas sobre a questão do bem e do mal. Primeiro a Helena, que é uma repórter. Helena, você acha que é bom praticar o bem e é ruim praticar o mal? Absolutamente. Eu também sou professora na Millennium, né, dou aula lá na Millennium. E estamos levantando muito essa questão agora nas aulas, da importância de fazer o bem, inclusive para a inteligência, porque se a pessoa quer aprender uma língua, aprender uma coisa nova, se ela não estiver numa ação boa, uma atitude boa, ela também não vai entender a língua. Então, até assim, durante as nossas aulas, quando a pessoa começa a captar esses conceitos também da inversão, da importância da consciência, da ação boa, a pessoa também aprende mais rápido, porque ela abre a inteligência dela. Então, é muito importante, sim. Eu posso fazer uma pergunta para Helena? Claro. Helena, você vem de uma sociedade, de um ambiente completamente laico, não é? A Suécia já pode ser considerado um dos países mais laicos do mundo, né? Principalmente da Europa, acho que a Suécia é um dos primeiros, né? O que você quer dizer laicos? Que não tem, assim, a religião muito aceita na estrutura social. Foi, assim, banida da estrutura social das escolas, não pode falar em Deus, porque o sueco é um povo, assim, que acha a religiosidade como um elemento, acho que mais supersticioso atualmente, né? Penso eu. Mas você sabe, Cláudia, nós moramos na Suécia, né, um bom tempo, como nós moramos na França, Inglaterra, né, até Itália, Portugal, Estados Unidos. Mas nós temos que fazer uma distinção entre a religiosidade, quer dizer, se o indivíduo frequenta um templo, uma religião, uma igreja, e a questão da pessoa estar no bem, por exemplo, unida, jungida a Deus, através da conduta, porque às vezes eu no Hospital das Clínicas tinha um amigo lá, um médico, e ele se achava ateu. Eu falei, mas você é aqui no pronto-socorro mais dedicado de todos. Você tem um interesse pela verdade incrível. Você é uma pessoa que dá enorme atenção aos clientes que chegam aqui, às pessoas doentes, né? Então você, mesmo que não frequente uma igreja, você está mais próxima de Deus do que uma pessoa que vai à igreja e seja egocêntrica. E era justamente aí que eu estava querendo chegar. Então, a senhora já respondeu para a Helena,
porque numa sociedade sueca tida como laica, e que esse nome Deus é banido dos jornais, das televisões, ela é jornalista, como que ela vê isso, né? Como ela entende tão bem a necessidade da ação no bem, da prática boa, da conduta honesta e boa, bela e verdadeira para que possa haver saúde. E a gente nota muitos suecos entendendo muito bem isso. Essa questão que eu fiz na trilogia, eu fiz uma união não só da ciência, praticamente da estética com a verdade e com a revelação, e eu tento colocar esses três setores na mesma pessoa. Agora, por uma influência assim, muito grande da própria filosofia de vida, então cada setor é visto de modo separado. Aqui é o cientista que não entende nada da revelação, aqui é o religioso que não entende nada de ciência, aqui é o pensador que não entende nada de revelação ou de ciência. Então, o que acontece no nosso trabalho é que nós tentamos colocar os três setores dentro da mesma pessoa para ver o crescimento, porque se um indivíduo perde uma perna, não pode correr, se ele perde um braço, não pode trabalhar tanto. E a mesma coisa, se ele é só cientista, ele não tem essa visão ampla. Se ele é só pensador ou só religioso, também não tem essa visão ampla, que é necessário as três para fazer o ser humano integral, o ser humano completo. Então, essa integração que o senhor fez, essa reintegração, pela primeira vez a integração da teologia, a ciência e a filosofia, não vai levar a um regresso, a um retorno à Idade Média, a outros conceitos, mas vai dar um avanço muito grande para a civilização do futuro. Isso que você fala no seu livro sobre o Império, o novo Império que vem aí, o Quinto Império. Quinto Império, eu acho que é mais referente a isso, que o ser humano vai poder dar vazão a todas as capacidades que ele tem e não ficar restrito só a um setor assim do trabalho da vida. Então vamos também ter uma libertação na sociedade. Voltamos dentro de instantes para o nosso próximo segmento dessa noite. Até já. Dr. Kepp, o senhor estava falando no segmento anterior a respeito da conduta que o ser humano tem de fazer compartimentos na sociedade. Então, aqui é a ciência, aqui é a filosofia, aqui é a teologia. Então, não entra no meu campo, eu não entro no seu. E se o senhor, por exemplo, trata de um assunto da filosofia, porque trata da mente do ser humano, no aspecto científico, tratando a mente do ser humano, tem que tratar de filosofia, como o ser humano pensa, os valores que ele tem, ao mesmo tempo tem que entrar na questão da revelação, da teologia, porque a religião é parte integrante da psique do ser humano, não existe nenhum ser humano que não tenha religiosidade, de uma forma expressa ou não. Então, tudo isso, Dr. Kepp, fica muito difícil, mesmo a parte, por exemplo, econômica e do trabalho. O senhor teve que entrar até nisso, a questão das leis sociais, porque as leis sociais deixam o indivíduo neurótico e deixam, porque o capitalismo, o marxismo, por exemplo, impediram o ser humano de ter saúde, de se desenvolver. O senhor tratando da mente do ser humano, do núcleo essencial que é o ser humano, então teve que tratar do trabalho dele, dos relacionamentos, das suas leis, das suas manifestações todas. E se não se faz esse estudo integrado, não se entende nada de ser humano. Então, as pessoas que pensam, não, mas ele está tratando agora de teologia, isso não é ciência. Como não é ciência? Então, como é que nós vamos fazer uma ciência do ser humano se a gente não tratar do que ele acredita? Ciência como conhecimento, né? Isso. Porque não é porque o cientista trata de experimentação, é que ele não conhece filosofia ou revelação. Exatamente. Aliás, ele tem que conhecer para fazer uma experimentação certa. Exatamente. Então, aqui no intervalo, né, o Ivair estava lembrando bem aquele filme do Charlie Chaplin, né, que é a Idade Moderna. Então, o indivíduo fica fazendo só aquilo, só aquilo, só aquilo.
isso é um aprisionamento da sociedade, um aprisionamento do ser e um adoecimento geral da sociedade e do ser humano. Então, quando o senhor diz assim, se a gente observa a nossa sociedade, a gente pode saber bem como o ser humano é, porque a sociedade é produto do ser humano. Então, como é a sociedade? A gente vê leis injustas, egoístas, ladroeira, roubalheira, assalto, sequestro, fome, poluição. Então, como que o interior do ser humano está, Dr. Kepp? Eu vou mostrar um esquema que eu tentei, nesse esquema, colocar o que aconteceu conosco, com seres humanos, portanto. Esse esquema, eu procuro dar uma ideia universal do que está acontecendo com a humanidade. Vamos ver o esquema aí. Eu pus lá em cima, transformação do ser humano. Então, lá embaixo, é o começo, né? Pela criação, lá embaixo, pela criação o ser humano pela criação, quer dizer, como saiu das mãos do Criador. Porque quando eu falo em criação, ele diz, mas ele é cientista, como fala que criacionismo é verdadeiro, mas isso não está na revelação, o criacionismo está na mente de cada um. É questão se o indivíduo aceita ou não aquilo que está na mente. Se ele não aceita, então ele já cortou um grande conhecimento. Então ele se tornou mais ignorante, menos capaz de desenvolver a ciência que ele quer. Então, pela criação, o ser humano é criado de um modo, veja lá, angelical, de um modo honesto, de um modo feliz e bom. Quer dizer, o indivíduo sai das mãos de Deus assim. Qualquer criança sai das mãos de Deus assim. Então, não é que o ser humano infantil, a criança é um ser humano mais neurótico do que adulto, que, aliás, foi a ideia da Melanie Klein, quando ela diz que a atitude esquizoparanoide é uma imitação da atitude infantil, que a criança seria esquizoparanoide. Não é, não. A criança é o ser mais, vamos dizer, perfeito que existe. Tanto assim que todas as pessoas gostam de criança por causa disso. A criança é muito mais pura do que qualquer adulto. Depois, voltando ao esquema, veja lá, pela própria vontade e pela sociedade, o que vai acontecer com o ser humano? Aí parece um teatro de horror, viu? Quando entra aí a questão do ser humano, entra os horrores. Aí, pela psicopatologia, né? Pela Psico e sociopatologia. Patologia individual e pela patologia da sociedade. Então, veja aí, o que vai acontecer com o ser humano à medida que ele vai entrando nesses meandros aí da sociedade, vai aprendendo com os adultos, aí, com a estrutura social. Aí entra o inferno, né, do ser humano, vamos falar de modo trágico, né, Cláudia? Basta ver novelas, teatral. filmes, a maior novelas, parte do filme, Liga no noticiário. Isso, só ligar a televisão, outro canal que só tem tiro e facada, isso, aquilo. Não é como o nosso. A própria televisão não devia mostrar fatores assim tão negativos. É uma coisa imoral. Pegar uma criança ou então um indivíduo mais ou menos bem intencionado, colocar numa televisão e ficar vendo aquelas coisas imorais, quer dizer, matança, revólver e traição, isso, aquilo. É só isso, né? Até dá para coçar a cabeça, né? Em seguida, aí, voltando ao esquema, veja lá, pela psico e sociopatologia, o indivíduo aprende a ser o quê? Ela, mentiroso, do outro lado, falso, né? Para ele sobreviver, né? Preguiçoso, ela, ele não quer trabalhar, quer viver dando golpe. Avarento, ela, do outro lado. Ele, guloso, quer comer o que não pode, vive para comer e não come para viver. Ela, desonesto, dá o golpe e tentar passar os outros para trás. Em seguida, ela vai piorando, hein? Perigoso, um bandido, né? Que é um doente mental. Depois um destruidor, devia ter posto detonador, coisa terrível. E o que acontece do ser angelical? Lá embaixo, veja, honesto, bom, feliz,
sobe pela flecha, ele se torna um ser humano demoníaco. Ele vira um demônio. Com o tempo, vai aprendendo as técnicas demoníacas e, sendo um demonião, ele é um doente mental também aí. Então, a sociedade é formada por doentes mentais. Um ser humano diabólico aí. Essa é a grande transformação do ser humano. Dr. Kepp, como que um cientista do século XXI usa esses conceitos de demônios, de Satanás, de Lúcifer, de ser humano diabólico? Isso é uma coisa que deixa muita gente coçando a cabeça. O que é isso que o senhor fala? Olha, Cláudia, eu não conheço muito bem teologia, a não ser assim, de olhada, né? Mas quando a gente lê qualquer coisa de Bíblia, veja lá, o Deus de Cristo, né, falou assim: vocês que são maus dão bons presentes para seus filhos. Ele não fala que vocês que são bons. Depois, uma hora, ele fala assim: vocês são filhos do diabo, o pai de vocês é o Satanás. Então, ó religiosos, ele fala isso, falem também nas igrejas isso, falem. Foi Deus que falou na terra. Inclusive, Dr. Kepp, o conceito de demônio de Lúcifer, aí no caso, seria um ser que negou a própria essência, né? A própria bondade, a própria beleza e a própria verdade. E é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Então vamos ver a terceira pergunta. Então, você pode dar mais alguns exemplos de pessoas que fazem o bem, assim, e têm uma vida mais saudável? Posso, da minha mãe, que ela sempre quer ajudar meus primos, que eles não têm muitas condições, que é minha tia e os filhos dela, que nem são da parte da família dela, é do meu pai. Mas ela sempre quer ajudar. Quando eu falo, não precisa dar tanto presente, que ela dá presente, ela fez uma casa para eles, mas quando eu falo para ela não dar, ela fica triste. Então, é melhor ela ajudar e ficar feliz do que eu ficar atrapalhando. E no caso de uma pessoa que pratica o mal e fica doente por causa disso, o senhor conhece alguém? Conheço sim uma pessoa que veio a falecer e essa pessoa, depois de aposentar-se, né, ela deixou de fazer as coisas, ficava em casa só criticando, né, se desentendendo com a esposa. Ele era muito contraditório, né? Era muito irado, né? E isso foi, de uma certa forma, conduzindo assim o organismo dele por um campo assim de doença. Eu acho que as pessoas que gostam do que fazem, normalmente são pessoas que não faltam ao trabalho, que fazem as coisas com entusiasmo, que não olham o relógio, não marcam hora para fazer as coisas. Então, eu acho que essas são pessoas saudáveis, que têm uma maneira de cuidar de seu trabalho, do bem geral, de uma maneira tranquila. Já tive algumas oportunidades de observar pessoas que eram sempre muito maldosas, eram pessoas extremamente que não se preocupavam em ajudar ninguém, pessoas egoístas na atitude, pessoas até que faziam realmente o mal para algumas pessoas. E depois de muito tempo encontrar essas pessoas em situações com debilitações físicas, sejam pequenas ou grandes, mas que você fala assim, não teria por que elas terem, né? Olha, em vez de dar um exemplo, poderia fazer uma sugestão para os telespectadores. Por que a pessoa não faz uma experiência e tira essas conclusões por si mesma? Por exemplo, a pessoa prestar atenção, quando ela faz alguma coisa boa, uma ação produtiva, construtiva, e ver o resultado, ver como ela se sente, ver o que vai acontecer na vida dela. E prestar atenção quando ela rejeita algum bem, se nega a fazer uma atividade construtiva, ver o resultado também. Então, eu queria dizer isso, que essa questão da pessoa, mas no campo da saúde, para ter uma vida feliz, a pessoa precisa realizar essa saúde, essa vida feliz dentro dele. Então, quando alguém vem fazer análise, não dá muito valor, porque a sociedade está invertida. Porque a sociedade quer ver o bem só no físico, só na questão material. Não que a própria questão material
depende de uma conduta interna da pessoa no bem. Então, se o mundo não se voltar para esse bem, eu duvido que chegue a 2010. Mas se voltar, é possível recuperar, porque o mundo está numa fase muito ruim. Bom, será que esse não vai ser a nova era? Vamos esperar por claro, isso, trabalhar por isso. Até lá, então, a próxima semana.